se uma peça de teatro de 500 anos sobre céu e inferno fosse totalmente reescrita para nossa era, a era digital, a era quântica? Pois é exatamente essa a premissa que a gente vai analisar hoje. Uma releitura super audaciosa do clássico Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Então vamos mergulhar de cabeça nessa ideia. Olha só, a peça original nos dá uma escolha bem binária, ou salvação ou condenação. Mas essa nova interpretação, ela traz uma pergunta que dá o que pensar, e é inspirada direto na física quântica. E se o destino final não fosse uma escolha entre dois opostos, mas sim o colapso de infinitas possibilidades em uma única realidade? E logo de cara, a peça já dá o tom. Essa fala de abertura, que é dita pelo diabo, ou melhor, pelo diabos, que é um tipo de sistema operacional, mistura a linguagem lá do século XVI com o vocabulário da computação quântica, qubit. Isso já diz pra gente que, olha, não estamos mais no purgatório de Gil Vicente. Só para refrescar a memória, a premissa da obra original do Gil Vicente é basicamente um tribunal pós-morte. As almas chegam numa margem onde tem duas barcas, uma comandada por um anjo que leva para o paraíso, a outra do diabo que vai para o inferno. Simples, direto ao ponto e com uma moral bem clara. Agora, é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Essa nova tese não só reescreve a peça. Ela propõe analisar esse julgamento através de 3 lentes supermodernas e complexas: a física quântica, a dialética de Hegel e a filosofia da linguagem de Bakhtin. Primeiro vamos pensar no colapso quântico. Imagina que a vida de uma pessoa é como uma onda de infinitas possibilidades. O julgamento final, nessa metáfora, é a observação que força essa onda a colapsar. Toda aquela vida de potencialidades se transforma, de repente, em um destino único e definitivo. É uma forma bem poderosa de visualizar o momento do juízo final, né? Depois entra a dialética hegeliana. Pensa assim, a vida de uma pessoa é a tese. O julgamento, com todos os seus dados e acusações, é a antítese, o oposto. O resultado não é simplesmente céu ou inferno. É uma síntese, um destino completamente novo, como a chance de um reboot ou a continuação da vida em Marte, que surge desse confronto de ideias. E por último, a ideia talvez mais radical de todas, o dialogismo de Bakhtin. Aqui, o destino de uma alma não é um veredito final, carimbado com base no que já passou. Ele é negociado, em tempo real. O significado da vida de alguém é construído durante o diálogo com o juiz. A narrativa que a alma consegue criar sobre si mesma pode, literalmente, alterar sua realidade final. Não se trata só do que a pessoa fez, mas da história que ela consegue contar sobre o que fez. Certo. Mas como é que todas essas teorias meio abstratas funcionam na prática, dentro desse novo roteiro? Vamos para a parte concreta agora e ver como essa história se desenrola. Essa frase, dita por um narrador de inteligência artificial, é a chave de tudo. Ela simplesmente atualiza o conceito de alma para a era da informação. A sua essência, a sua história, os seus pecados, tá tudo lá nos seus dados, no seu rastro digital. E aqui a mudança fica muito clara. Adeus céu e inferno. Olá barca do colapso, que te leva para Marte para você continuar sendo exatamente quem você era, e a barca das possibilidades, que oferece um reboot total. A escolha não é mais entre recompensa e punição, mas entre estagnação e recomeço. E quem é que enfrenta esse novo julgamento? Bom, os pecadores não são mais os fidalgos e sapateiros lá de 1517. São arquétipos do nosso século. A influencer, o coach de sucesso, o político, o cidadão que espalha desinformação, figuras que a gente reconhece na hora. Vamos ver um exemplo mais de perto. Começamos com a influencer climática. A fala dela já entrega tudo, né? É um exemplo perfeito da virtude de fachada, da virtude performática dos nossos dias. Ela usa toda a linguagem da sustentabilidade, mas de um jeito superficial, focado em consumo e em autopromoção. A influência climática. Eu sou a influencer favorita de vocês. Olha. Salve o planeta. Use o meu cupom SUSTENTA10. Ah, sim. Skincare vegano. LFT de balinhas felizes. Balinhas felizes. Salve o mundo sem sair do sofá. Da onde do sofá? Arquivador. Vem cá, arquivador.
O que você me diz sobre a influência climática? Sua pegada de carbono é feita de filtros. Que verdade colapsas. Ai! Ai, gentil dama de fala afinada. Foi feita por filtro e moldurada, mas vive de espuma enlatada. Distribui cupom que é sua oração, mas o mundo que salva é só promoção. Na minha barca pus com primor. Sob a ilha de plástico, flor de terror. Deixa o seu like. Vai. Compartilhe com os amigos. Vai. Eu chegar aos meus 10 mil. Vai cuidar do clima em Marte. Vai, peste. Ai, vai. Vai, bora. E aqui vem o julgamento, a tal da observação quântica. O arquivador quântico, que faz o papel do anjo, colapsa a realidade dela. Ele ignora toda aquela performance e vai direto aos dados, a verdade por trás dos filtros. O destino dela? Barca do colapso, sem choro. Mas nem todo mundo está condenado a repetir seus próprios padrões. Lembram da teoria do Bakhtin? O diálogo pode sim mudar o destino. O processo funciona mais ou menos assim. Não é um veredito de cima para baixo, é uma negociação. A alma coreana apresenta a sua história, a sua tese. A autoridade desafia essa história com uma antítese, baseada nos dados. E o que surge daí, a síntese, é o destino final. É a linguagem e a argumentação em plena ação. E na peça, 2 personagens conseguem usar esse processo a seu favor. A vítima invisível, que é um entregador de aplicativo, não tenta justificar o que fez, mas aponta o quanto ele era insignificante no sistema. Já o artista algorítmico não defende sua arte, mas questiona a própria ideia de identidade formada por algoritmos. Eles não se defendem, eles dialogam com a natureza do próprio julgamento. E o resultado dessa negociação é este. O arquivador quântico reconhece que a autoconsciência e o questionamento deles não são falhas para serem punidas, mas sim potencialidades. O colapso deles não leva a uma condenação, mas a barca das possibilidades ao reboot. Certo, então o ponto crucial aqui é por que pegar uma peça de 500 anos e fazer tudo isso? Qual é a relevância de tudo isso hoje? A resposta é que essa releitura transforma um clássico num espelho perfeito das nossas preocupações atuais. A peça de Gil Vicente era sobre a ansiedade da salvação da alma. Esta nova versão é sobre a ansiedade da salvação da identidade, num mundo de dados, onde a nossa realidade pode ser colapsada a qualquer momento por um algoritmo. E a peça termina com essa pergunta, projetada diretamente para o público. Uma escolha binária igualzinha à original, mas com peso totalmente novo. No mundo de realidades que colapsam, de narrativas digitais e futuros incertos, a questão não é mais só sobre se salvar, mas sobre a possibilidade de reiniciar tudo. E essa é uma pergunta que fica ecoando na cabeça da gente muito tempo depois que as cortinas se fecham. Olá, imagine só pegar uma peça de teatro do século XVI sobre julgamento de almas e transformar num reality show. E um reality bem caótico, transmitido ao vivo do apartamento do diabo. Isso. E o nome do programa é Foguete do Inferno Quântico. Exato. E os participantes, né, não são mais aqueles fidalgos e sapateiros da época de Portugal. Não, agora são figuras do nosso tempo.
Tem um coach de sucesso, uma influenciadora climática, um político. E o julgamento não é sobre pecado. É sobre dados, likes, a pegada de carbono digital de cada um. Essa é a premissa de uma releitura muito, muito audaciosa do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. O material que a gente tem hoje inclui o roteiro, trechos de ensaios e uma tese filosófica bem densa, que meio que amarra tudo. E o nosso papo hoje é justamente mergulhar nisso, tentar fazer uma crítica dessa adaptação e entender como esses conceitos, tipo de física quântica, de IA, foram usados para dar um novo sentido para uma obra de mais de 500 anos. Ok, então vamos começar pela cenografia, que eu achei fantástica. A peça toda se passa no apartamento do diabo, que é chamado de Diabos, em maiúsculas. Como se fosse um sistema operacional, né? Isso, e ele tá de home office, apresentando o programa, mas ao mesmo tempo ele se maqueia, ele dança, arruma a casa. Tudo isso enquanto na TV dele fica passando um pancadão com imagens de, sei lá, lixo e esgoto. É uma sobreposição de camadas que é fascinante. O palco é o estúdio de TV, é a casa do personagem e é o teatro, tudo junto. E a figura do anjo, que seria o contraponto clássico do diabo. Ah, essa parte é incrível. O anjo é um aparelho de som chinês com LEDs. Exatamente. Isso é só uma piada ou tem um significado mais profundo nessa escolha tão estranha? Tem. E a chave para entender a peça toda. Esse aparelho é o arquivador quântico. Ele não tem emoção, não tem misericórdia, ele só emite uma voz fria, serena, que lê os dados. Entendi. Então a justiça divina virou uma auditoria de dados. É isso. Uma auditoria brutal e imparcial. E os julgados aparecem na TV dele, como se fosse uma chamada de vídeo, né? O primeiro é o coach de sucesso, que já entra gritando: "Acorda, seu coach chegou! Mentalidade de escassez, não!" Tinha que ser. E a condenação dele é imediata. O Diabos Inversos, que até lembram o estilo do Gil Vicente, fala: "Vi seus likes, seus cursos e o povo enganado, pois aqui terá lugar especial de tanto mentir com sorriso digital." Mentir com sorriso digital. Então o pecado não é a ganância, é a performance online? É a performance e a narrativa. Isso já estabelece o tom. Sustentabilidade, com cupom de desconto e tudo, sustenta 10. Claro, ela constrói toda uma narrativa de virtude, sabe? Mas aí o arquivador quântico corta ela com uma pergunta muito direta. Sua pegada de carbono é feita de filtros. Que verdade colapsas? Nossa. E para onde ela vai? Ela é sentenciada a uma ilha de plástico. Que verdade colapsas? Essa linguagem é muito específica. A gente está entrando na filosofia aqui, né? A tese que acompanha o roteiro fala muito em desconstrução, uma palavra que assusta um pouco. Para a peça, o que isso significa? Quer dizer que as regras do julgamento podem ser dobradas? É uma ótima pergunta. A influenciadora é o exemplo perfeito do que a tese, que se baseia em Derrida, chama de desconstrução. Ela usa a linguagem para construir uma identidade virtuosa. A palavra sustentabilidade, o cupom. Ela acredita naquilo. Na própria narrativa. Isso. Mas o arquivador quântico ignora a narrativa e vai direto aos dados brutos. A pegada de carbono real das viagens dela, o consumismo que ela promove. Ele desconstrói a imagem que ela criou, mostrando que o significado por trás da palavra era vazio. Então, a linguagem dela não a salva porque os dados contam outra história. E nesse tribunal, só os dados importam. É a única verdade que vale ali. Entendi. A desconstrução aqui é expor esse abismo entre o que se fala e o que os dados mostram. O que me leva ao próximo, o político. Ele se gaba de cortar direitos, privatizar a esperança. A narrativa dele é bem clara. Pois é. E com o político, a peça usa outra lente teórica importante, a do Foucault. O Diabos aqui não age como um juiz de pecados, mas como um vigia de um sistema de poder. O conceito-chave é biopolítica. Biopolítica. É outro termo denso. Como isso funciona na prática, na cena? O político não é condenado por um ato de corrupção isolado. Ele é condenado pelo rastro de dados sistêmicos que ele deixou. As leis que ele aprovou, os discursos... Exato. A biopolítica de Foucault é sobre o controle da vida da população, gerenciada como um recurso.
O Diabos só analisa o sistema que o político ajudou a criar e o condena a viver no resultado desse sistema. O inferno dele é o mundo que ele mesmo produziu. E ele vai pra onde? Ele, o coach, também o cidadão desinformado, aquele perdido entre terra plana e hologramas. Sei. Todos eles são enviados para a Barca do Colapso, que é um foguete só de ida para Marte. O foguete pra Marte, ok. E toda essa condenação usa termos como colapso, quântico, partículas. A gente precisa falar sobre isso. Essa escolha de usar a física quântica como base teológica, digamos assim. Não corre o risco de banalizar um pouco as duas coisas? Tipo, ser só um jargão para parecer moderno? É uma pergunta excelente. Defende que a conexão é mais profunda. A ideia central é usar a física quântica como uma grande metáfora para o livre-arbítrio e para o destino. Como assim? A tese propõe que céu e inferno não são lugares físicos, pré-determinados. Eles são estados de potencialidade. Como uma partícula quântica que existe uma superposição de vários estados ao mesmo tempo. Quer dizer, a alma não está nem condenada nem salva antes do julgamento? Ela está nos dois estados ao mesmo tempo, em potencial? Exatamente. O momento do julgamento na peça é o que a física chama de colapso da função de onda. É o momento da observação, da medição. Quando o arquivador quântico lê os dados da pessoa, a função de onda de potencialidades dela colapsa em uma única realidade. A ilha de plástico, o foguete para Marte. Ou algo diferente. O destino não estava escrito. Ele se torna real naquele instante, com base no conjunto de ações e dados da vida da pessoa. Isso muda tudo. E explica porque tem exceções, né? Os materiais mencionam a vítima invisível e o artista algorítmico, que são poupados. Quem são eles? A vítima invisível é um entregador de pizza. Alguém que o sistema usa, mas não enxerga, sabe? O artista algorítmico é quem cria a arte a partir das falhas do sistema, dos glitches. E por que eles são diferentes? Porque eles não participam desse jogo de construir narrativas. O entregador é invisível para o sistema de likes e o artista subverte o sistema. Por isso, o arquivador quântico diz que os colapsos deles não são condenações, são possibilidades. Eles não vão para Marte. Eles vão para a Barca das Possibilidades, que o roteiro descreve como uma reinicialização aqui na Terra mesmo. Isso, porque eles não quebraram o sistema. Eles existiram fora dele ou através das rachaduras. A salvação deles não é um paraíso, é a chance de recomeçar. Então, juntando tudo, por que pegar uma obra canônica como essa e injetar Foucault, Derrida, física quântica? O que essa crítica toda da peça nos revela sobre o valor dela hoje? O que eu acho fascinante é que a adaptação consegue algo muito raro. Ela usa a estrutura de 500 anos do Gil Vicente, não como uma relíquia, mas como um sistema operacional para rodar um programa sobre o nosso presente. É uma ótima analogia. A peça transforma a alegoria moral católica num comentário muito afiado sobre a nossa realidade digital. Então, a grande sacada é que o pecado não é mais uma falha moral, é uma falha de dados. O destino não é decidido por Deus, mas por um algoritmo que analisa o seu engajamento. Exato. A peça nos força a encarar que no século XXI, talvez a nossa alma seja só o nosso perfil online. É uma ideia bem desconfortável. É muito. A peça pergunta: quem somos nós nesse universo? Somos a soma dos nossos átomos ou a soma dos nossos dados? A nossa identidade é a história que a gente conta, como a influenciadora, ou a história que os dados contam sobre nós? E não tem uma resposta fácil, né? O final é super aberto. Uma pergunta do narrador IA é projetada na TV. Aceita reinicializar o mundo? Sim? Não. A decisão vai para a plateia. E esse é o golpe de mestre. O julgamento deixa de ser sobre os personagens e passa a ser sobre nós. A peça não é mais sobre um destino pós-morte. É sobre a nossa agência no aqui e agora. A pergunta não é só sobre salvar o planeta. É sobre como cada um escolhe colapsar a própria realidade, todos os dias, a cada clique, a cada post. Ao final, o diabo se despede, o ator simplesmente sai do personagem e desliga a TV. A ilusão do teatro acaba e o que fica é essa pergunta, ecoando.
Isso deixa a gente com uma questão fundamental para refletir. A peça pergunta se queremos ser dados passivos, julgados por um sistema que a gente nem entende, ou se queremos ser códigos ativos, com o poder de reescrever as regras. Mas tem uma outra pergunta aí, né? Tem. E é ainda mais profunda. Se a gente apertar o botão de reinicializar, será que a gente tem a imaginação necessária para criar algo realmente diferente? Ou a gente está fadado a recriar as mesmas falhas, os mesmos infernos, só que com uma nova interface? Não pelos seus átomos, mas pelos seus dados. Pois bem, já que se vai quem tem razão, levo comigo quem fez confusão. A minha nave partirá sem cerimônia, com os que colapsam em plena insônia. Deixo-os cá, vítima e artista, para a reinicialização que eu já vendi a alma em prestação. Let's go! Amados telespectadores e amadas telespectadoras, ouçam o recadinho final do nosso narrador, Ia. E vocês, espectadores, navegantes deste teatro quântico, que realidade desejam colapsar? Serão dados passivos ou códigos ativos? Aceitam reinicializar o mundo, o coletivo, evoluindo em conjunto, ou preferem reiniciar a si mesmos? Um por um, viu? Como viram aqui? E aí? Aceitam reinicializar e salvar o mundo? E reinicializar o mundo e salvar todo mundo? Gente, que rima pobríssima! Eu acho que o narrador estava com preguiça. Pense bem.